Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também, sempre é importante, comente aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora pro conteúdo. Decidiu rever seu posicionamento em relação ao pedido de prisão preventiva de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, depois dos novos esclarecimentos apresentados por ele em depoimento. Cid foi ouvido nesta quinta-feira por mais de 2 horas em audiência no Supremo Tribunal Federal, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. E, segundo pessoas presentes, segundo reportagem do portal G1, que é o site de notícias da Globo, Cid não só deu esclarecimentos, como apresentou complementos a seus depoimentos anteriores na delação premiada. E aí vou querer ouvir a Fabi, a nossa mulher do direito, da justiça, aqui na bancada, mas antes vamos só mostrar um tweet do Eduardo Bolsonaro. Coloca aí pra gente, Cláudio, por favor, aquele que chegou no grupo. Olha só, do deputado Eduardo Bolsonaro, fazendo alusão a um outro caso bizarro do nosso direito. Quão brilhantes são policiais que dizem que o acusado simulou a saída do país para depois ser preso na casa da esposa. E a foto dos trapalhões, muito possivelmente uma referência ao caso do Felipe Martins. Aí aproveito para te ouvir então, Fabi, sobre os dois casos, Felipe Martins e Mauro Cid. Bom, vamos lá. Em relação ao Mauro Cid, o advogado dele está um pouco confuso, não sei se o pessoal viu, assistiu, mas tem um corte aí que ele foi dar entrevista para a Andréa Saad na Globo, né, e ele se contradiz no ar. É assim, né, a gente já sabia que isso acontecia, mas eu nunca tinha visto tão patente, tão assim escandaloso. Então essa informação, né, que a gente viu, que a gente sabe que é verdade, que ele se contradisse ao vivo, me dá um alerta no seguinte sentido: será que realmente a PGR vai rever a situação ou a PGR sempre se colocou neste patamar de receber tudo? Esse inquérito, que é super longo, envolve ao menos 37 pessoas, para poder fazer uma denúncia minimamente aceitável, certo? Porque o que eu vi ali, o que foi divulgado, infelizmente a PGR não tem como se desdobrar e colocar as 37 pessoas em condutas individualizadas e denunciá-las. Por isso aí que a mídia está fazendo esse show. Então, por enquanto, é show, é show. Estou dizendo, a gente sabe, ninguém tem acesso integral, nem os advogados agora dos 37 indiciados ainda não têm, o processo é físico e existe essa dificuldade. Então, diante disso, eu não sei até que ponto o Mauro Cid delatou, existe uma delação porque está lá, né, concretizada e não foi retirada, mas eu não sei se houve ameaça real de retirar ou não essa delação e se essa delação foi capaz de trazer esses elementos aí que a mídia está apontando. Quem está apontando é a mídia, porque o advogado, quando foi apertado na Globo, ele voltou atrás e falou, não, peraí, em relação a dizer que o Bolsonaro sabia, já não tem esse posicionamento. Uma coisa assim, né, o telefone sem fio está passando de um jeito, quando ele não é baseado na realidade, fica escrachado esses buracos. Então, é vergonhoso ver esse vídeo. Se vocês não assistiram, procurem, porque vale a pena. Então, isso em relação ao Mauro Cid. Agora, em relação a qualquer outra pergunta mesmo... Felipe Martins, vai ver. Felipe Martins, sexta-feira, gente. Felipe Martins, bom, o caso dele vai ser algo que trará para nós talvez seja a Fiat Elba, então, do ministro Alexandre de Moraes, queira Deus que sim. Porque não tem como colocar na investigação, e por que eu falo dele? Porque é a Polícia Federal que chega, então, em algo que vai para o ministro e vai para a PGR. Mas a gente, não sei se vocês ficaram sabendo dessa notícia desta parte, que ele quer revisar, né, a petição final, o relatório final da PF, antes de enviar para a PGR. Olha, prestem atenção nessa informação, o quanto que é perigoso e antidemocrático isso, né? Isso aí não existe, mas ele já disse, então ele disse, está dito. Em relação ao Felipe Martins, eles estão tentando agora jogar a culpa no Felipe Martins. Só que o Felipe Martins foi ele que produziu as provas a próprio favor.
Então, ele também pode produzir as provas dizendo, vocês estão ficando maluco? Porque ele tem voo aqui dentro, ele tem compra do iFood, foi visto aqui no Brasil e nos Estados Unidos só teve a apresentação daquele documento. E que é o ponto sensível disso tudo, desse castelo de cartas ou castelo de areia que estão montando aqueles que querem montar uma narrativa de que houve, né, que a gente sabe que não houve no Brasil, que é um golpe, uma tentativa de golpe, e eu, como advogada, até às vezes me irrito, porque a gente tem que falar, o pessoal me falando, é porque é tentativa, porque se fosse consumado já seria o crime de golpe. Mesmo assim, gente, não, por favor, vocês que são advogados, né, não sejam assim levianos em afirmar, porque a execução criminal, lá que está desde o artigo 15 até o 31 do Código Penal, que fala exatamente sobre isso, dispõe tranquilamente, e você não tem, né, punição por atos preparatórios de qualquer tipo de crime que está envolvido nestes aqui, que foi elencado pela Polícia Federal. Então você não tem como apartar isso. Né, não tem. Existe tentativa de golpe, sim, mas com a execução iniciada. Eu não vejo execução iniciada, grupo, né, de WhatsApp falando, estou mantendo posição. Né? Então, a gente precisa ver se tem mais coisa. Mas se não tiver, se for em torno disso, que veio à luz para nós, vou te falar, Abrão, o Brasil chegará em condenações que nós vamos padecer por anos e anos e anos para corrigi-las. Será o primeiro erro do judiciário? Não. O judiciário erra, infelizmente, né? Mas depois, para corrigir esses erros, porque quando começa lá de cima, esparrama, né? vai para todas as outras instâncias, é bem prejudicial ao Brasil. Isso o Supremo já vem fazendo e a gente já está colhendo nas outras instâncias. Então, eu espero que os nossos parlamentares tomem consciência disso. Alguém precisa parar esse rompimento institucional que os ministros do Supremo estão submetendo nós brasileiros e as outras instituições envolvidas, Polícia Federal, Ministério Público Federal e etc. Boa, Fabi. Já volto aí, Serrão. Antes, deixa eu acionar aqui o Andrade, que está ao vivo com a gente, para te trazer aquela dica valiosa, hein? Especialmente para você que está pensando em sair do Brasil, que está os Estados Unidos ou países da Europa, mas aí, charge, olha só, coloca aí na tela, ô Cláudio, por favor. Não vou ter o crédito para dar, mas é aquela imagem que chegou no nosso grupo aí, ó, o Consta mandou, aliás, ó, o Rodrigo Constantino mandou para a gente e ilustra muito bem a situação. É isso, né, Serrão? Quem ia dar o golpe ia andar de táxi com um fuzil na mão. Os nossos oficiais golpistas iriam pegar um táxi com um fuzil na mão. É muito surreal essa história, né? Pouco crível, não, Serrão? Não, toda essa história é uma grande piada. A regra é muito clara, a lei criminal brasileira não pune intenções, ela pune aquilo que é consolidado como conduta criminosa. Ponto, acabou. Então, houve conduta criminosa desses oficiais? Não está claro e provavelmente não houve, sobretudo do crime que estão sendo acusados. Tentativa de golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado de forma violenta. Essa história de ameaça de morte ao presidente da República, ao vice-presidente, ao ministro Alexandre de Moraes, nossa, vai ganhar um prêmio de ficção da nossa grande emissora principal hegemônica aí, que gosta de fazer novela. Assustadora essa história. Então, é hora de parar com isso. Em relação a Mauro Cid é um dos mais brilhantes oficiais da história do Exército Brasileiro. Primeiro de turma. Igual a ele, você teve João Figueiredo no passado, igual a ele você tem hoje, ou teve Augusto Heleno. Os caras primeiro de turma. Cara com uma inteligência e atuação na área militar fora do padrão normal. Esse cara está recebendo um tratamento de bandido da pior espécie. Não é justo isso que está acontecendo com Mauro Cid. Agora, ele ser sacaneado pela esquerda, você até entende, pelo ódio que essa esquerda alimentou do Bolsonaro. Mas essa retaliação ao Mauro Cid acontecer vinda de dentro do Exército Brasileiro, aí é inaceitável. A retaliação é contra o Cid ou é contra o pai dele, que também foi general de exército, comandou o Departamento de Ensino e Cultura do Exército?
É isso? Que maldade é essa? Isso que eu gostaria muito de entender. Ou porque Mauro Cid, o ódio contra ele é porque ele fez parte das forças especiais. Então não dá para compreender essa história, o que está realmente acontecendo. Nessa história toda, ele tem recebido um tratamento de bandido. Ele prestou vários depoimentos à Polícia Federal, nos quais foram perguntadas a ele as mesmas questões, como se o cara fosse aquele bandidinho traficante de droga, um bandidinho pé de chinelo da pior espécie. E ali se trata de um dos mais brilhantes oficiais do Exército Brasileiro e alguém que na carreira dele, entre as pessoas que trabalharam com ele, que estudaram com ele, que serviram com ele, todo mundo tem o Mauro Cid como uma referência em moral, em conduta, em honestidade, em hombridade. O Mauro Cid, antes dele ser escolhido ali o Cordinha, ou ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que foi uma escolha do Exército Brasileiro, por ele ser primeirão de turma, e não porque ele quis, ele nem conhecia Bolsonaro antes disso. Ele nunca teve nenhuma participação ou envolvimento político antes disso. Era milico e só milico. Então esse cara agora está passando um negócio, ele não teve a promoção dele a coronel aceita, foi uma perseguição clara que o Exército fez, e vem sendo tratado como bandido, vou insistir nisso. O cara, um coronel do Exército, Forças Especiais, sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica há vários meses na casa dele, como se ele fosse um bandido. As filhas dele, motivo de piada. Tem professor do Colégio Militar Esquerdista lá? Tem. Fazendo o que fez gozação pública com os filhos do Mauro Cid. Então, esse negócio é assustador, o que está acontecendo. E outra história, que é pior ainda em relação ao Mauro Cid, é a mentirada que está sendo contada pela mídia tupiniquim aí, hegemônica, contando que o Mauro Cid delatou. Mauro Cid não delatou ninguém. Ele fez um acordo de colaboração premiada para não ficar preso igual a um bandido pé de chinelo. E nesse acordo de colaboração premiada, ele não contou nada que o sistema investigatório da Polícia Federal já não soubesse. É que agora, né, com essas inovações, essas últimas historinhas que vieram agora, eles vieram acrescentando dado em cima do Mauro Cid. Se ele não confirmar essas historinhas que foram agora apresentadas, então nós vamos aumentar a punição contra ele. Só que não deu para fazer isso, não deu porque não dá para brigar contra a realidade. O que o Mauro Cid já tinha falado, revelado e confirmado era o que foi perguntado a ele, ponto. E parece que nesse depoimento ao ministro Alexandre de Moraes e ao procurador-geral da República, na companhia do advogado de Mauro Cid, o César Bittencourt, aconteceu exatamente isso. Ele respondeu o que lhe foi perguntado. E ponto. Tanto que não tiraram a delação premiada dele, continuou valendo, tanto que não mandaram ele de volta para a cadeia, como era o que parecia que iria acontecer. Então, muito cuidado com o que está sendo dito pela nossa mídia hegemônica mainstream, porque eles estão contando muita historinha do Boitatá. O caso do Felipe Martins é aterrador. Ele é acusado de ter feito uma viagem que ele simplesmente não fez e comprovou que não fez. Eu queria entender muito bem o que tem de acusação real contra o Felipe Martins, e essa é a minha grande dúvida. E a gente não fica sabendo disso, por quê? Porque os inquéritos são sigilosos, secretos. Então, qual é a verdadeira acusação que pesa contra ele? A gente não sabe. Mas o caso dele... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Após ser indiciado, Bolsonaro quebra o silêncio e reage à Polícia Federal. Após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento em um planejamento de golpe de Estado após vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, Jair Bolsonaro se manifestou nesta quinta-feira à coluna de Paulo Capelli, do Metrópolis.
O ex-presidente direcionou suas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, afirmou Bolsonaro. Ele também declarou que aguardará a análise de seus advogados sobre o indiciamento, destacando que a Procuradoria-Geral da República será o próximo passo do processo. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar. A PF indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas, apontando suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado. A investigação revelou que 6 militares presos na quarta-feira planejavam ações violentas, incluindo um suposto atentado contra o presidente Lula e o ministro Moraes. Segundo a PF, um militar teria chegado próximo à residência do magistrado com o objetivo de prendê-lo. Bolsonaro fez alusão a uma mensagem enviada pelo juiz instrutor do gabinete de Moraes, Ayrton Vieira, ao então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro. Na mensagem, Vieira escreveu: use a sua criatividade ao ser questionado sobre as dificuldades em formalizar uma denúncia contra a revista Oeste. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!